Fala, povo de Deus! Estamos ao vivo agora pela Escola Bíblica Memorável. Eu sou o pastor João Paulo Quintela. Eu peço para compartilhar com todo mundo, para divulgar para todas as pessoas que já estamos por aqui. Olha só, deixa eu revelar um segredo aqui. Quando nós fomos iniciar o Escola Bíblica Memorável, por volta aí de 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, uma das pessoas, um dos projetos que eu acompanhei de perto foi a Escola do Discípulo. Inclusive o logotipo. O logotipo eu achei bem interessante e todo o conteúdo, a maneira como eles trabalham, como eles desenvolvem. Eu falei, cara, é mais ou menos isso que eu espero da Escola Bíblica Memorável. E hoje, o cara tem essa equipe, essa turma, né? Tem mais de 80 mil inscritos lá no canal no YouTube, 87 mil, se eu não me engano, com um conteúdo extraordinário, maravilhoso para você que é cristão. E eu que, de alguma forma, nos espelhamos, né, nós, do Escola Bíblica Memorável, nos espelhamos em Felipe Breder, Yuri e a turma do Escola dos Discípulos, temos o prazer de anunciar hoje essa live com ele, Felipe Breder, do Escola do Discípulo. Boa tarde, meu querido, Deus te abençoe, um prazer enorme o Escola Bíblica Memorável te receber nesta tarde. Boa tarde, o prazer é meu, o privilégio é meu, fico muito feliz. E eu fiquei feliz agora em saber que vocês se inspiraram no nosso trabalho também, para poder começar com conteúdo virtualmente. Glória a Deus por isso. A nossa intenção sempre foi mesmo inspirar as pessoas. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de participar aqui, esse bate-papo que a gente vai ter. Muito obrigado pelo convite. Amém. Um abraço, Dandi Souza, um abraço para você, meu irmão, um abraço para a Jamile e o Amon, essa família abençoada que a gente ama, que, por sinal, no grupo lá da igreja, o Amon ele fica compartilhando constantemente, de tempos em tempos, o seu vídeo lá, o panorama do AP, e a igreja inteira tem estudado com base nisso, a igreja inteira tem acompanhado. A gente solta vários artigos, vídeos, comentários, mas quando chega no dia, o Amon fala, para tudo e vamos estudar agora o panorama do AT, com a Escola do Discípulo. Quando eu anunciei que você estaria com a gente, ele ficou super feliz e já está aí na live compartilhando também com todo mundo. Que legal. Fico feliz, de verdade. Muito obrigado, gente, que acompanha. Que legal. Cara, a gente se propôs essa tarde a conversar sobre o crescimento espiritual através do ensino e você é teólogo, gosta de escola bíblica, tem uma escola teológica na igreja lá. Fala um pouco mais sobre você, sobre o projeto e, claro, a gente precisa entender essa necessidade real, não só do obreiro, não só do líder, não só do pastor, mas o cristão em si, a necessidade de aprender para ensinar, de aprender e ensinar. Legal. Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Felipe, eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu servi na Igreja Batista, e nós começamos, na verdade, a Escola do Discípulo, ela começou pelo Yuri, como eu já falei, como um ministério de ensino da igreja local, né, como a escola bíblica, porque depois que, no ano 2012, a igreja queria trazer um renovo no ensino bíblico, na escola bíblica, de trazer novas estratégias, de ensinar de uma maneira com mais qualidade. Então, a Escola do Discípulo começou como um ministério de ensino local, com uma turma de 12 alunos, e a gente sempre tivemos essa visão de formar a espinha dorsal teológica da igreja, de ter uma igreja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante. E aí eu comecei a caminhar junto com o Yuri nesse tempo, né? E eu sempre tive uma vocação para o ensino, para o meu chamado. O meu dom é nessa área de ensino, de pregação, e eu amo estudar teologia, eu amo estudar a Bíblia, e eu tenho uma visão na minha vida que é de levar um ensino de qualidade para todas as pessoas, o ensino bíblico de qualidade. Eu sonho com uma igreja que ame estudar a Bíblia, que seja apaixonado pelo estudo da Bíblia. Então eu comecei a caminhar junto com a Escola do Discípulo, e quando eu cheguei foi quando nós começamos a conteúdo para a internet. E a nossa intenção no começo era realmente trazer estudos bíblicos para a igreja local.
né? Para a igreja local. Nunca foi nossa missão ir mais longe do que isso, era para nossa igreja. Mas, para nossa surpresa, as coisas começaram a dar muito certo. As pessoas começaram a seguir o nosso canal, né? A assistir o nosso conteúdo. Hoje a gente está com mais de 1,5 milhão de visualizações e chegando a 1 mil inscritos. Então, é uma honra muito grande, né? Eu sou possuído por essa visão. Eu sou possuído por essa visão de levar um ensino bíblico de qualidade para todas as pessoas, né? Que as pessoas amem e conheçam a Bíblia, porque a igreja brasileira hoje, eu vi essa frase sendo dita pelo Luiz Saião, professor Luiz Saião, que a igreja brasileira hoje é um grande oceano, ela é enorme, mas ela tem 1 palmo de profundidade, não tem profundidade nenhuma. As pessoas não conhecem as escrituras, não conhecem o básico da Bíblia. Eu fiz uma pesquisa na nossa igreja local, e a nossa igreja é uma igreja relativamente grande, de 6 a 7 mil membros, e eu fiz uma pesquisa na nossa igreja local em que 70% das pessoas não possuem o hábito de ler a Bíblia. Os crentes, dentro da igreja. Uhum. E isso não faz sentido. Isso não pode fazer sentido na vida de um cristão. As escrituras precisam fazer parte da nossa vida. A leitura sistemática da Bíblia precisa fazer parte da nossa vida. Então nós estamos lutando e sonhando para ter uma igreja que seja intelectualmente robusta, mas ao mesmo tempo espiritualmente vibrante. Eu vejo no Brasil, eu vejo em todo lugar, na verdade, dois erros que podem acontecer. Ou comunidades que são extremamente racionais, conhecem muito da Bíblia, mas elas ficam muito nesse conhecimento da Bíblia, mas não choram mais, não tem mais paixão por Jesus, não tem mais fogo do Espírito. E por outro lado, comunidade extremamente levada para o lado emocional e vai para qualquer lado, não tem Bíblia nenhuma. E o nosso sonho, o meu sonho é justamente caminhar com essas duas coisas juntas. Ser intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante. É por isso que a gente tem vivido ali na escola. Que bênção, cara. Realmente esse é um grande desafio. A gente sabe, inclusive nós pastores sabemos dessa dificuldade, mas tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo com toda a certeza. A Eneida fala, excelente o conteúdo do canal, estou amando. A Eneida está se referindo à Escola do Discípulo no YouTube. Ela disse que está amando. E o Amon, ele fala o seguinte, infelizmente, esse comentário, com base no seu comentário, né? Infelizmente, esta é uma realidade em nossos dias, de fato é. Ou muito estudo, ou muita oração. Aí eu costumo falar, Felipe, que a gente precisa de fato equilibrar, né? Porque só estudo é formalismo. E só Sim. oração, só fogo é fanatismo. Precisamos tentar dar essa equilibrada de fato para que a gente possa viver uma teologia na prática e uma vida cristã com a espiritualidade saudável, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma ilustração que a nossa caminhada cristã ela é como uma bicicleta, né? A bicicleta ela possui 2 rodas, é uma ilustração bem simples, mas eu gosto dela. A bicicleta possui 2 rodas. E nós poderíamos considerar que a roda de trás, onde está a corrente, né, onde nós pedalamos, que dá um impulso para a bicicleta para que ela ande, nós poderíamos considerar que essa é a nossa vida de oração, nossa vida de espiritualidade, a vida carismática, aquela de nós buscarmos conhecer a Deus. Isso é essencial, porque sem isso a gente não anda, nós não vamos para frente. Mas a bicicleta precisa da roda da frente, que conduz, que nos dá a direção. Para onde nós vamos? Se não tiver aquilo, a gente vai para qualquer lado. A roda da frente que nos dá a direção, são as Escrituras, é a palavra de Deus, é o estudo da teologia. Nós precisamos disso para saber para que lado nós vamos. Eu creio e eu penso que todos os cristãos devem estudar teologia. Não estou falando de ir para a faculdade de teologia e fazer lá 4 anos de teologia, não necessariamente isso. Mas estudar o básico da teologia, de conhecer o que é a teologia, porque todo mundo tem uma teologia. Mesmo que você nunca tenha estudado, você tem uma teologia, você tem um pensamento a respeito de Deus. E todos nós precisamos estudar, é a roda da frente que nos dá a direção, para que nós não sejamos levados a qualquer vento de emoção. Porque é muito fácil ser levado a qualquer vento de emoção, mas é apenas a Bíblia que precisa ser a nossa única regra de fé e prática.
Martinho Lutero já falou sobre isso, que ele, olha, mesmo que ele faça chover milagres do céu, se não estiver na Bíblia, eu rejeito. Então, mesmo que caia do céu, se não estiver na Bíblia, eu rejeito. A Bíblia precisa voltar a ser central na nossa caminhada cristã e nas nossas igrejas. O nosso país, ele está muito fraco de púlpito. Está muito fraco de púlpito. Infelizmente, os líderes que estão na mídia, não tem gente são poucas pessoas que são apaixonadas pelo estudo da Bíblia, em expor a Bíblia. Tem alguns muito bons aí, graças a Deus, o Hernandes, o Nicodemos e toda essa galera que gosta de estudar a Bíblia, mas recentemente nós estávamos vendo viagens aqui na nossa igreja, que nós estávamos atrás de um preletor, e a gente começou a pensar, cara, como falta jovem que ame e conheça a Bíblia, que pregue a Bíblia, né? Infelizmente, nossos púlpitos estão muito fracos de Bíblia e a gente precisa fazer com que a Bíblia e as Escrituras voltem a ser central na nossa vida. A nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela também precisa de Escritura, também precisa de Bíblia. Uma amiga uma vez falou comigo, olha, eu oro muito, eu oro todo dia, eu oro muito, mas eu leio pouca Bíblia. E eu digo, então você não está orando, então. Você não está orando. Então você não está orando a Deus. Porque não tem Bíblia, gente. Não, oração é uma coisa, Bíblia é outra coisa. Não, esse é um dito que a gente pode desfazer. As duas coisas são a mesma coisa. A nossa oração precisa ser fincada na Bíblia. A Bíblia é que precisa dirigir os nossos momentos de oração. Então, realmente, eu sonho com pessoas que sejam apaixonadas pelo estudo sistemático das Escrituras, que voltem a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter paixão por estudar a Bíblia todos os dias. Era basicamente isso que eu, nesse raciocínio que eu estava falando, da necessidade que existe da Bíblia voltar a ser central nas nossas vidas, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós. Quando a gente se apaixona por alguém, ou quando a gente, não sei se alguém aí já se apaixonou, quando a gente se apaixona, começa a gostar de alguém, o desejo que a gente tem é de conhecer essas pessoas, de conhecer mais a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, né? Se eu me apaixono por alguém, qual que é a primeira coisa? Eu preciso conhecer mais dele, preciso saber o que ela gosta, o que ela não gosta, preciso saber quem ela é. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos da Bíblia nas nossas vidas, ela é central. Cara, você usou aí duas ilustrações muito interessantes, muito massa, que serve demais, né? A questão da bicicleta, dos pneus, pedais, de como andar de bicicleta, e também agora a questão de alguém que se apaixona. E usou uma frase que eu achei bem interessante, sabe? Você falou o seguinte: se você diz que ora muito, mas não lê a Bíblia, você não está orando. Que negócio profundo, né? Sim. Eu creio exatamente nisso, que a Bíblia precisa direcionar as nossas orações. Oração é conversa com Deus, oração é diálogo. O problema, eu creio que o nosso problema hoje é que a gente não sabe orar. Como o Tiago disse, né? Vocês não pedem, quando pedem mal, porque não sabem. Né? A gente não sabe orar. A maioria das nossas orações são simplesmente monólogos egoístas. Né? O monólogo é quando uma pessoa fala sozinha. Você está no teatro com a pessoa falando sozinha. A maioria das nossas orações são apenas um monólogo, onde só nós falamos sozinhos. E na maioria das vezes egoístas, pedindo, Deus, o meu trabalho, abençoa a minha família, o meu carro, o meu relacionamento, os meus desejos, os meus sonhos. E quando tem alguma coisa errada, é sempre com outra pessoa, converte a outra pessoa, né? Tá? As nossas orações são monólogos egoístas. Isso não é oração. Por isso que muitos de nós não temos prazer na oração, porque é como se a gente estivesse conversando com um manequim. Ninguém tem prazer em conversar com um manequim quando entra numa loja. Se você tem uma loja de roupas, você está em sã consciência e vai conversar com o manequim, você não vai, eu creio que isso não vai ser muito legal, você vai ficar enjoado rapidamente, porque não existe relacionamento. Muitas vezes nossas orações não são prazerosas, gente, porque não existe relacionamento, não existe conversa. Oração é conversa, é relacionamento. Oração não muda a Deus, né? Oração não muda a Deus. Você não decreta nada para Deus, você não declara nada para Deus. Oração não muda a Deus. Oração transforma o nosso coração. E através de um relacionamento, através de uma conversa. A única maneira, não a
A melhor maneira que nós temos de ouvir a Deus é através das Escrituras, é através da Bíblia. Por isso a Bíblia precisa fazer parte das nossas orações. Eu fiz um momento pelo meu Instagram, que eu mostro como eu oro, e buscando exemplos de grandes homens de Deus que oravam, como Lutero, Calvino, em que a oração ela é um relacionamento entre eu falar com Deus e ouvir a Deus através da Bíblia. A Bíblia precisa direcionar a minha oração. O nosso coração é enganoso demais. Não sei se você concorda comigo. O nosso coração é muito enganoso. E se eu não ouvir, o meu coração vai continuar enganoso e eu não vou ouvir o que Deus quer falar comigo. Mas quando eu abro as Escrituras, nos meus momentos de oração, a Bíblia vai me direcionar para aquilo que eu preciso me arrepender, para aquilo que eu preciso ouvir, para aquilo que Deus está chateado comigo, para as coisas que Ele vai me repreender. Todo relacionamento saudável depende que alguém discorde de você em algum momento. Se você vive um relacionamento que a pessoa nunca discorda de você em momento nenhum, tem alguma coisa errada. A mesma coisa acontece com Deus. E Deus tem dado a gente através das Escrituras. Então, os meus momentos de oração é evocação do nome do Senhor, louvor e adoração, leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu oro a Bíblia, eu peço para que Deus mostre aquilo que eu preciso transformar, me converter, me arrepender, e para depois eu vou para uma oração mais livre, fazer os meus pedidos. Mas a leitura da Bíblia ela é central, ela precisa fazer parte da nossa oração. Por isso que eu falo que vida de oração sem Bíblia, na verdade, não é oração. Filipão, cara, porque em relação ainda ao crescimento espiritual, através do ensino, né? E aí eu tenho percebido que você tem utilizado de forma muito precisa as redes sociais para ensinar o povo de Deus as Escrituras. Fala aí a tua percepção em relação a essa necessidade do ensino para o crescimento espiritual. Rapaz, na verdade o ensino ele é central no cristianismo, na vida da igreja, né? Os apóstolos, quando nós vemos logo depois do Pentecostes e o apóstolo Pedro pregando, ele diz, olha, que nós vamos ensinar a doutrina dos apóstolos, né, que eles ensinavam a doutrina dos apóstolos, e nós vemos também depois do apóstolo Paulo como o ensino cristão é central na vida do apóstolo, porque nós cremos nas Escrituras e nós precisamos ensinar as Escrituras. O Evangelho não se trata de boas energias, né? As boas energias. Não se trata de Deus deixar o nosso coração quentinho no final de semana na igreja. Foi tão bom estar na igreja hoje, eu estou mais feliz, meu coração está quentinho. E a mensagem cristã não é essa. A mensagem cristã é uma mensagem de morrer e nascer de novo. A mensagem cristã é sobre novo nascimento. É sobre colocar uma nova lente nos nossos olhos, enxergar a vida como uma nova realidade, de uma nova maneira, sob a perspectiva de Cristo Jesus, de saber que nós somos transformados e perdoados. Isso deve transformar todas as esferas da minha vida. Eu devo viver a minha vida sob a ótica do Evangelho, relacionalmente, profissionalmente, no dia a dia. Em todos os momentos, o Evangelho precisa ser o centro de tudo. Jesus precisa ser o centro de tudo. Então, como o Evangelho não é só uma boa notícia do que vai acontecer com a gente, mas a boa notícia do que Jesus Cristo fez no passado, nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar o que foi que Jesus Cristo fez, qual é a razão da nossa fé. Nós precisamos estar prontos e preparados para explicar a razão da nossa fé, como as Escrituras dizem. Eu gosto muito de 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo que, olha, Timóteo, os dias são ruins, tem muita coisa ruim acontecendo. Inclusive, deixa eu abrir aqui, a gente está falando tanto de Bíblia, né? Vamos falar de Bíblia. 2 Timóteo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres, mais amantes dos nossos próprios desejos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Isso que é o que pega mais no meu coração, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quantos de nós temos aparência de piedade, mas não vivemos o poder de Deus? E Paulo está falando, olha como os dias terríveis estão por vir. Como nós estamos vendo dias terríveis. Eu não tenho dúvida que todo mundo concorda que nós estamos vivendo dias terríveis. Né? Que na própria crise que a gente está enfrentando agora, dias terríveis estão por vir. E o conselho que Paulo dá para Timóteo é: permaneça fiel em tudo que eu ensinei a você, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça. Por isso que nós precisamos ter um ensino como central na nossa igreja. Eu ouso dizer que o ensino
ele é central na vida da comunidade. Não sei se vou ser polêmico, se tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que o ensino bíblico ele é mais importante que o ministério de louvor, que o ministério de teatro, que o ministério de qualquer outro ministério. O ensino da palavra ele é central na nossa comunidade. Ele precisa ser central na nossa comunidade, porque a Escritura ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para fazer o que a gente arrependa, para nos corrigir, para instruir na justiça, para nos preparar para enfrentar esse mundo mal que nós estamos vivendo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o que nós vivemos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Sensacional. E aí a história da igreja, a história do Israel passa por esse ensino, né? Em Deuteronômio a gente vai perceber muito isso, né? Deuteronômio fala precisamente a história do repassar, do aprender, do acompanhar, do continuar, do ensinar. Provérbios fala isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala muito nessa história de crescimento, e crescimento através do ensino, através da palavra, através da teologia prática. É muito interessante. A Narinha fala o seguinte: o ensino bíblico vai desaguar em todas as áreas da igreja, com certeza, é a base. Exatamente. Eu gosto de uma outra ilustração. Eu gosto muito das ilustrações de histórias. Acho que é por isso que Jesus usava parábolas, porque as histórias, as ilustrações abrem a nossa mente para entender a realidade, para conectar com a nossa realidade, né? Eu gosto muito de uma outra história que é usada como ilustração. Certa vez perguntaram para um gerente de banco qual era o treinamento que ele fazia para os seus funcionários reconhecerem notas falsas, né? Qual é o treinamento que você faz entre os seus funcionários para que eles conheçam quais notas são falsas? Tem um treinamento, um gabarito, um catálogo de todas as notas falsas, de quais são os critérios para reconhecer as notas falsas? E aquele gerente, ele respondeu, olha, não, a gente não faz um treinamento de como reconhecer as notas falsas. Nós treinamos os nossos funcionários muito bem para que eles conheçam as notas verdadeiras. E eles trabalham todos os dias com as notas verdadeiras, eles estão tão acostumados com as notas verdadeiras, e quando chega uma nota falsa na mão deles, eles já percebem que tem alguma coisa errada. E já percebem que não está certo. Da mesma maneira, por isso que o ensino bíblico é tão central na vida da igreja. Não é ficar apontando o pecado do mundo simplesmente, não é ficar apontando quais são as doutrinas falsas, quais são os erros, o que está errado. Vamos treinar a nossa igreja para reconhecer as heresias. Vamos treinar as nossas igrejas para reconhecer o que é falso. Não é isso. Vamos ensinar a nossa igreja a interpretar a Bíblia corretamente, a entender a verdade tão profundamente, que isso seja tão fundamental na nossa vida, que a gente vai, no momento que eu assistir um filme, uma série, alguma coisa que eu vejo, algum princípio que está corrompido ali, eu já vou entender, olha a mensagem que está passando, porque eu estou tão profundamente imerso na palavra de Deus, que eu reconheço aquilo que é falso. Por isso que a Bíblia precisa ser central na nossa vida, né? Eu desafio a todos que comecem a ler a Bíblia todos os dias e a ensinar. E realmente isso que você falou é verdadeiro. Quando o ensino ele é central na igreja, isso vai passar por todas as áreas, por todas as áreas, todos os ministérios da igreja estarão profundamente embasados por causa do ensino. A gente viveu uma experiência muito interessante aqui, porque a nossa igreja é uma igreja focada no ensino bíblico, né? As igrejas batistas sempre foram assim tradicionalmente, e a gente é muito focado no ensino bíblico. A gente tem o ensino bíblico como prioridade na nossa comunidade. Os nossos cultos também temos sempre existem treinamentos de pregação, sermões expositivos, né, para que as pregações todas sejam pregações bíblicas. Existe um cuidado sobre quem prega na igreja, etc. Então o ensino sempre foi central. E a gente começou a perceber como que o ensino tem impactado e transformado a vida, principalmente dos nossos jovens, da galera da igreja, que eles se tornaram aptos para reconhecer aquilo que não é bom. A gente não precisa ficar ensinando o que não é bom. Ensina a verdade, mas eles já se tornaram aptos para pensar o que não é bom. Aí nós participamos do evento uma certa vez, de um outro evento, em que a galera chegou depois do culto para mim e falou: Felipe, você percebeu como que essas pregações estão sendo tão rasas, tão estranhas, tão perturbadoras? Eu não precisei reunir o pessoal depois para falar: olha, aí, essas pregações aí, a gente precisa ter tal cuidado. Eles mesmos já se perceberam disso, porque o ensino tem sido central na nossa igreja, né? Quando o ensino é central na nossa comunidade, a gente não vai precisar ficar
apagando incêndio, do tipo, cuidado com isso aí, vocês viram, isso aí é falso, isso aqui. As pessoas já vão saber, elas já estão, elas já conhecem a verdade. Você está acompanhando mais uma live na nossa quarentena memorável, hoje recebendo Felipe Breder, do Escola do Discípulo, um camarada que tem feito a diferença na educação cristã através das redes sociais, no seu canal no YouTube e também no Instagram, juntamente com seu parceiro lá, primo Yuri Breder, que iniciou esse trabalho e dão continuidade e sequência de uma forma maravilhosa. Cara, eu estou parafraseando você aqui porque eu vou soltar no meu feed algumas frases de todas as minhas lives. Eu já comecei por aí. Outra coisa que você falou, em outras palavras, foi, através de uma ilustração, foi: se eu conhecer o verdadeiro, não preciso de muito esforço para perceber o falso. Exatamente. Exatamente. Eu conheço aqui, eu preciso de esforço para reconhecer o verdadeiro. Gente, quanto esforço as pessoas estão tendo para falar para os adolescentes e para a juventude que isso é errado, que sexo antes do casamento é pecado, que você não pode fazer isso, não assiste, vamos boicotar aqui a Netflix, não vai assistir isso, porque isso não pode, porque isso é errado, porque se você assistir isso é errado. E a gente tem um esforço tão grande em travar a nossa juventude para aquilo que é errado, e a gente não tem um esforço de ensinar o que é verdadeiro. Se eu ensino o que é verdadeiro, eu não vou precisar ter esse esforço. Eu creio que a própria juventude vai perceber, não, isso não faz parte da minha vida, eu não preciso disso. Filipão, vou pedir para você falar um pouco aí do seu projeto, Escola do Discípulo, qual é o vídeo que mais te agrada, como foi que tudo isso começou. Cara, eu vou te contar um segredo. Tá com qualidade pra caramba, Escola do Discípulo. Olha, vale muito mais, o Amon que o diga, vale muito mais do que 100% das séries lá do Netflix. Vai pra série que a Escola do Discípulo tá produzindo, porque tem muita qualidade de áudio, de som, tem qualidade de imagens, os caras são bons pra caramba, um texto muito bem escrito. Fala aí, Felipe, desse teu projeto, cara. Tem se esforçado bastante, né? Tentado trazer um conteúdo de qualidade. Eu já fiz um rápido resumo no começo, né? Que a nossa intenção, o canal da Escola do Discípulo começou para abençoar a nossa igreja local. A gente nunca teve essa intenção de virar YouTube. Eu não sou youtuber, né? Eu sou professor de escola bíblica, sou pastor. Eu não sou youtuber. A gente não tem a intenção de ser youtuber. Então a gente criou o canal para abençoar a nossa igreja, porque como a nossa igreja é uma igreja muito grande, a gente começou a ter dificuldade de espaço físico, porque a nossa escola local, a Escola do Discípulo presencialmente, estava com média de 1.200 a 1.500 alunos por ano, presencialmente na nossa igreja. Então a gente começou a ter esse problema de espaço físico, para ter novas turmas, professores, e vamos começar a fazer pela internet então, para não vamos mais, porque pela internet a gente não vai ter mais problema com o espaço físico. Começamos a criar conteúdo então pela internet, e graças a Deus começou a abençoar muito mais pessoas de outros lugares, e o canal começou a crescer. Recentemente a gente teve essa ideia de produzir então uma série sobre a história do cristianismo, um web documentário sobre a história do cristianismo. Conseguimos alguns recursos, apoio do Seminário Batista daqui, da nossa igreja local também. E aí essa série da história do cristianismo, porque a maioria dos nossos vídeos do canal são vídeos amadores. A gente quer uma qualidade boa, mas são vídeos que nós mesmos filmamos, eu mesmo que edito, né? O nosso microfoninho que a gente comprou e tal. Mas a história do cristianismo, graças a Deus, conseguiu produzir profissionalmente. Então, a gente tem lançado um episódio por mês. Para quem não conhece, vai lá no canal da Escola do Discípulo. Tem 3 episódios que nunca viu. Que esse foi um projeto que a gente produziu de uma maneira um pouco mais profissional. E graças a esse projeto é que o canal começou a crescer, né? Que deu esse boom dos meses para cá. Porque a gente está muito feliz com isso, é um privilégio muito grande. A gente só ora para que o nosso coração permaneça no lugar que a gente sabe que nosso intuito não é ser youtuber, nosso é ser pastor e professor de escola bíblica. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Muito obrigado também pela audiência de todos vocês. Estamos recebendo hoje Felipe Breder, pastor em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Igreja de Batista, é isso? Igreja Batista, né? Primeira Igreja Batista, isso. Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Primeira Igreja Batista. Cara, vamos lá. E aí, a equipe do Escola do Discípulo são vocês dois, Felipe e Yuri,
Porque assim, como você falou, tudo começou na igreja, era uma escola bíblica da igreja local, e aí o Yuri teve essa iniciativa de começar um trabalho maior, porque ficou pequeno e tal, mas a equipe hoje do Escola do Discípulo é diferente da escola bíblica da igreja local, é isso? Na verdade, a Escola do Discípulo ela continua sendo o Ministério de Ensino da igreja local. Então, nós temos uma equipe grande, né? O Yuri e eu estamos na liderança, mas nós temos uma equipe de vários professores voluntários, vários professores. Nós temos uma equipe de voluntários que trabalha com a gente, de monitores, programas de mentoreamento, programas de mentoria. O Ministério do Discípulo é um ministério grande que continua trabalhando firmemente na igreja local, né? Com treinamento, capacitação, cursos, todos os nossos cursos. Quem quer conhecer pode entrar lá no nosso site da Escola do Discípulo também. Mas na parte da internet, na parte do canal da Escola do Discípulo, somos mais eu e o Yuri, e contamos muito com a ajuda também do nosso editor, né, que é o Joelson, e a Jéssica, a jornalista que ajuda a gente. Então tem uma equipe de basicamente umas 4 pessoas que têm nos ajudado na parte da internet. Mas o Ministério de Ensino presencial aí tem uma galera bem maior que tem servido a gente com uma qualidade incrível, né, de professores, voluntários, monitores. A gente tem esse coração apaixonado pelo ensino bíblico, que sonha também transformar a igreja através do ensino. Felipe e Yuri são irmãos? Não, são primos, mas com o coração de irmãos, como disse aí o Felipe lá no início da nossa live, né? Tem gente de Caruaru também nos acompanhando. Filipão, me diz uma coisa, cara. Como é nós dois que temos esse desafio, esse propósito de transformar vidas através do ensino da palavra de Deus? Esse é o lema da Escola Bíblica Memorável. Alguém pede, Igreja de Cristo no Metrópole, pede para deixar o link. Vou deixar assim, tá? Vou deixar nos stories, já tem lá, inclusive, no meu feed. Cara, nós que pensamos em transformar vidas através do ensino da palavra de Deus, além de entregar conteúdos de qualidade e gratuitos, o que mais a gente precisa fazer para que essa cultura da educação cristã, da leitura cristã, do ensino bíblico, permeie e permaneça em nossas igrejas? Tu conseguiu ouvir ou travou aí? Agora voltou o finalzinho. Isso, agora voltou. Tá, então deixa eu retornar rapidinho. A gente que tem esse propósito de transformar vidas através do ensino da palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? Além de entregar conteúdos gratuitos, relevantes, mas o que nós devemos fazer para incutir na cabeça dos pastores, líderes, dos membros da igreja como um todo, a cultura de educação cristã, de leitura bíblica, de ensino bíblico? O que tem que fazer, cara, para a gente trazer de volta essa cultura? Rapaz, esse é um desafio que a gente enfrentou aqui e graças a Deus tem vivido algo muito bom, né? Claro que isso precisa assim cair no coração. Primeiramente, isso precisa cair no coração da liderança da igreja. Se isso não cair no coração do líder da igreja, vai ser um pouco difícil. O líder da igreja precisa entender a importância do ensino e a partir daí é possível nós mostrarmos para a pessoa da importância disso. Eu creio que é possível ensinar a Bíblia de maneira apaixonante, contextualizada e transformadora. Muitos não estão preparados. O problema não é que as pessoas não querem conhecer a Bíblia, elas querem, mas nós não sabemos como ensinar. Eu creio nisso profundamente. E não sei se você já viu alguma vez aquelas imagenzinhas de internet de pessoas, crentes que querem ir para o show, aí crentes que querem ir para o ensino bíblico, tem mais gente indo para o ensino bíblico, e as pessoas não querem estudar a Bíblia. Eu não concordo com isso. Eu creio que as pessoas querem conhecer a Bíblia, elas têm o desejo de conhecer a Bíblia, elas querem aprender o que significa a Bíblia. O problema é que nós não estamos sabendo como ensinar a Bíblia de uma maneira simples, de uma maneira apaixonante, na linguagem da nossa cultura, de uma forma contextualizada. É isso que nós precisamos crer e saber que é possível ensinar a Bíblia dessa maneira apaixonante. Eu até tirei uma foto uma vez, nós estávamos com uma sala cheia com mais de 100 pessoas que foram um dia só para ouvir a exposição de Tiago. Elas foram um dia na igreja só para ouvir a exposição de Tiago, a igreja estava cheia, eu tirei uma selfie, postei no meu Instagram e escrevi justamente sobre isso, as pessoas querem saber, querem conhecer a Bíblia. Nós precisamos aprender como ensinar a Bíblia.
Essa experiência foi bem interessante, porque nós começamos uma turma com 40 alunos, e aí na segunda aula tinha 80, na terceira aula tinha 100 alunos. Então, assim, os próprios alunos começaram a divulgar uns para os outros. Cara, tá muito legal, porque nós temos como visão ensinar a Bíblia de forma simples, apaixonante, transformadora e principalmente na linguagem da nossa cultura de hoje. Então, vamos preparar os nossos líderes a ensinar a Bíblia na linguagem que seja relevante para a nossa cultura, que responda às perguntas que as pessoas estão fazendo, porque a gente precisa estar atento às perguntas que as pessoas estão fazendo. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu divulguei, vamos estudar Filipenses. Vamos estudar Filipenses. Aí você na igreja, estudem Filipenses. Poxa, foi legal, mas não foi tantas pessoas. E aí, no seguinte, nós mudamos a nossa estratégia e começamos a falar, olha, você deseja ter alegria em Deus? Como ter alegria no Senhor? Como ter alegria em todas as situações? Nós vamos estudar sobre como ter alegria, como ser feliz em Filipenses. Que é a mesma coisa, só que a gente mudou o foco da pergunta, que é pegando no que as pessoas querem ouvir, que elas querem saber. Elas dizem, não, eu quero ser feliz, quero aprender sobre isso. E a nossa turma de Filipenses estava lotada. E a gente fez um curso sobre Filipenses com as pessoas falando sobre a alegria em Deus. E aos poucos isso foi gerando cultura na nossa igreja. Graças a Deus, hoje, nós começamos na nossa igreja pedindo para as pessoas estudarem a Bíblia. Gente, venham para a escola do discípulo, venham estudar a Bíblia com a gente, venham estudar a Bíblia na nossa igreja. A gente pedia por alunos. Graças a Deus, hoje a gente vive uma fase que a gente abre as inscrições e as vagas terminam rapidamente, as pessoas querem estudar, mas não tem mais espaço no presencialmente. Então, é possível, por isso que eu digo, é possível criar uma cultura de ensino bíblico e as pessoas querem sim aprender a Bíblia, a gente que precisa estar disposto a ensinar a Bíblia de primeira paixão. Glória a Deus, né? Só mais uma frase aqui que nós conseguimos tirar desse estudo, desse seu ensino, é que, primeiro, você diz que ora muito e não lê a Bíblia, você não está orando. Se você conhecer o verdadeiro, não precisa de muito esforço para perceber o falso. E a terceira frase é que as pessoas querem estudar a Bíblia, mas nós não sabemos ensinar de forma apaixonante. Nós temos 5 minutos, tá? 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou me despedir de você e agradecer, e aí você tem 5 minutos para as suas considerações finais e também fazer a divulgação de todo o seu material, conteúdo, caso você tenha, enfim, 5 minutos para você usar da maneira que você quiser. Mas antes, eu quero de coração agradecer a sua participação, foi muito enriquecedor, tá? Nós do Escola Bíblica Memorável estamos super felizes porque de fato você é uma referência, é um norte, é um modelo que a gente deseja modelar para fazer o nosso trabalho também de uma forma com experiências relevantes e as portas, se é que existe porta, na Escola Bíblica Memorável estão escancaradas para você e pessoas desse nível que tem muito a agregar, tá bom? Eu, pastor João Paulo Quintela, Cícero Gelson e o Wagner, que de alguma forma contribuímos para a Escola Bíblica Memorável, agradecemos de coração a sua participação. Muito obrigado e Deus te abençoe. Bem, eu que agradeço de verdade, é muito bom ver de alguém aí falando o que eu acho de igrejas que trocaram EBD por cultos ou coisas, né? Primeiro, que eu acho, infelizmente, um grande problema, porque o ensino bíblico ele precisa ser central na nossa igreja. A EBD, aquela EBD tradicional, eu não sei, eu cresci numa igreja de EBD tradicional, tudo às 10 da manhã, classe de jovens, classe de tal, classe 10, aquelas coisas todas. A EBD, claro, ela precisa ser reformada. Ela precisa... Aquele modelo tradicional de escola bíblica, eu creio que precisa ser reformado. É o que nós fizemos aqui na nossa igreja. Hoje nós temos a Escola do Discípulo um pouco diferente, com inscrições, com calendário acadêmico, com cursos completos, né? E é a maneira que a gente tem encontrado de ensinar a Bíblia. Mas o ensino bíblico ele não pode deixar de ser central numa igreja, de maneira nenhuma. Nós precisamos reformar o ensino bíblico da igreja brasileira, escola bíblica, ele precisa voltar a ser central, porque eu creio do fundo do meu coração que a igreja local é a esperança do mundo, e o Hybels falava sobre isso. A igreja local é a esperança do mundo.
mas ela é esperança porque a palavra de Deus tem poder para isso. A palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus para nós, de capa a capa, ela é transformadora, nós precisamos aprender a estudá-la cada dia mais, então a Bíblia precisa ser central na nossa vida. Eu agradeço muito a oportunidade, convido a todos a seguirem a Escola do Discípulo lá no YouTube, Escola do Discípulo, nosso Instagram também, o Yu, que é o meu companheiro aí nessa jornada, nós dois estamos à frente do canal e a gente vai continuar trabalhando muito para trazer conteúdo de qualidade. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos vocês e vamos trazer a Bíblia e voltar a ler a Bíblia sistematicamente. Muito obrigado. Amém, meu irmão. Só falar rapidamente aqui a essa rapaziada. Obrigado, verdadeiro ensino bíblico fundamentado na igreja. Valeu, Cícero Gelson. O Amon fala, muito obrigado pelo conhecimento aos dois amados pastores. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Curte e compartilha essa live para todo mundo que você conhece. Estamos lá no YouTube também. A Escola Bíblica Memorável no YouTube. São várias playlists, tá bom? Eu me despeço de você, eu me despeço por aqui. Fique você e todo... Cara, temos 2 minutos. Eu quero finalizar com uma oração. E eu queria convidar o nosso pastor Felipe para finalizar orando pela gente. Pode ser, pastor? Com certeza, por favor. Pronto, temos 2 minutos. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. O pastor vai orar pela gente agora. Senhor, muito obrigado. Louvamos o teu nome. Louvamos porque o Senhor é fiel e porque lá naquela cruz resgatou. Livres, nós somos adotados como filhos, recebemos a tua herança. Essa é a razão aqui, para proclamar e ensinar o teu evangelho. Isso aí. Amém, meu irmão. Amém. Paulo Coelho, diretamente do país de Gales. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Cristo e sejam memoráveis sempre. Tchau. Amém.